turminha, hoje nós teremos aula de literatura. Vamos dar uma olhada no que a gente vai usar, vamos pesquisar, vamos olhar, vamos ver. Aonde eu quero chegar? Aqui! Quer coisa make? Vamos ter uma aula legal? Vamos! Então fica ligadinho aí que a gente tem aula de literatura hoje, tá? Mas não com esse perfil de... assim, não. E fala, pessoas! Tudo beleza? A pessoa tá meio... Óculos? Os seus óculos, Jaque? Não, esse aqui vai só pra fazer um charme. Usei por muito tempo, na verdade. Mas agora não preciso mais. Tá bom, mas eu achei que eu ficava mais com cara de professora. Não é? Não, né? Professor tem cara? Tô sabendo, não. Gente, aqui, desculpa essa bagunça que você tá vendo aqui atrás, tá? Mas, gente, fim de semana corrido. Teve festa na escola onde eu trabalho. Em uma das escolas onde eu trabalho. Então pensa na dignidade da pessoa. A pessoa tá assim... morta, tá? Mas promessa é dívida e tamo nós aqui então para uma aula de literatura. Só que assim, eu não vou dar uma aula de um jeito muito... eu tô até com um livrinho aqui, sabe? Mas tô com um livrinho aqui só pra falar que eu tenho livrinho. Mas é o seguinte, qual que é o objetivo do vídeo de hoje? Hoje eu quero falar pra você fazer uma linha das escolas literárias. Por quê? Chega o Enem, vem um poema, vem um texto, aí vem o nome do autor e você fica assim, caraca, como é que eu vou saber de que escola literária é esse troço? Não é? Bate aquele que desespero. Então, vamos esclarecer os desesperos, mas vamos entender de um jeito diferente. Hoje eu vou falar um pouquinho da característica de cada escola literária e no próximo vídeo eu vou trazer os autores, algumas obras conhecidas. Estamos combinados assim? Pode ser? Então bora comigo estudar literatura porque é assim que a gente gosta, é assim que eu aprendi, é assim que eu quero te ensinar também. Te ensinar nada, né? Só reprisar alguma coisa porque tipo, eu sei que tu manda bem. Agora, se tu não sabe, vamos lá, né? Porque eu trabalho, eu sou da aula, né? Eu trabalho, meu trabalho é dar aula, faço vídeo e ainda vou te dar uma aula de literatura por aqui. Então, vamos lá. Gente, é o seguinte, o que é então escola literária? O que é o período literário? Bom, a nossa literatura, nós temos aí os períodos, né? De tal ano a tal ano, predominou-se um estilo de escrita e ali iam se identificando, as obras iam se identificando pelos períodos. Uma escola, ela tendia a falar assim, olha, se você falou de azul nesta escola, nós vamos falar no ano seguinte de uma coisa diferente. Uma escola mudando o sentido, né, um pouco o traço da outra, e isso aí que a gente vai entender por escola literária e período literário. Bom, a gente vem lá de trás, né? A gente tem o classicismo, a gente teve o humanismo, mas o que eu quero ver com vocês hoje, depois a gente pode até falar desses assuntos, especificamente é do barroco pra frente, tá bom? Então, lá no século XVII, tá vendo como é bom ter um livrinho de vez em quando? Só pra não falar que eu... não. No século XVII surgiu lá a estética barroca. O que eu preciso saber do que é o barroco? Sabe? Qual é o traço predominante desse barroco? O que eu tenho que entender deste barroco? Bom, o barroco, aqui para quem mora em Minas é muito, e quem já ouviu falar de Ouro Preto, de Aleijadinho, é muito comum ouvir o termo barroco, né? Afinal são as obras de Aleijadinho, esculturas do barroco, tudo aquilo que é muito detalhado. Então o que a gente vai guardar? A gente vai guardar que o barroco, na verdade, vai fazer sempre uma alusão
a aspectos religiosos, entendeu? Tipo a pegada do pecado, mas que você vai pedir perdão para Deus e Deus vai te perdoar. Sabe aquela dualidade, o homem humano, o homem que quer ter o lugar no céu, e tem muito aquele contraste, o claro com o escuro, o céu com o inferno, mas a pegada barroca na escrita, inclusive na literatura, é uma pegada religiosa, tá ligado? Então, passou lá por um poeminha, pá! Tá falando de Deus, falando de religião, alguma coisa envolvida ali, alguma crítica da sociedade que a pessoa não tá cumprindo o mandamento divino, pá, pum. Cara, cai matando em cima que isso aí é barroco, certo? Mas, o que eu tô fazendo aqui? Tô pegando o principal, depois eu vou ver cada escola com vocês, porque eu sou dessas, tá? Depois a gente vê cada escola separado, mas vamos principal aqui. Foca com a titia, que eu, quando estudei pra Enem, eu estudava assim, tá certo? Então vamos lá. Barroco, então, guarda que é coisa de Deus, é coisa de Deus. Eu queria uma música que falasse de Deus, mas eu não consegui. Religião, guarda aí, foca nisso. O homem tem pecado, mas como Deus criou o homem, e olha que interessante que era a visão deles, né? Se Deus me criou, Deus não vai querer me perder pro pecado, então ele vai me perdoar. Então tá, né, querido? Mas a pegada do barroco é essa, é a religiosidade, tá certo? Falar de Deus. Tem outras temáticas, Jaque? Tem, mas vamos pegar o principal aí. Show? Beleza. Depois, lá no século XVIII, já vem o arcadismo. Cara, o arcadismo tem uma música que é o resumo do arcadismo. E no arcadismo tem aquelas expressões latinas, né? O carpe diem, que todo mundo fala. É até um nome de um perfume da Boticário. Boticário, menota! Quem sabe? Vai que cola, né? Só que não. Então, a expressão carpe diem, que é aproveite o dia. Fugere urbem, que é fugir da cidade. Aí tem uma musiquinha que resume bem mesmo o que é o arcadismo. Prepara os ouvidos, que é só um exemplo. Vamos fugir deste lugar, baby. Vamos fugir pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue e diga que há... Não vou cantar porque não é o The Voice, senão você vai apertar o botão, você vai dar um pause, você vai virar a cadeira e você vai fechar a tela. Então volta aqui comigo. O que isso tem a ver então com arcadismo? O que a música nos propõe aí do vamos fugir, né? É você sair daquilo que é conturbado e ir pra tranquilidade. É isso aí mesmo. Então, a ideia do arcadismo é justamente essa. Você sai daquela rotina, daquele mundo urbano, daquela correria e você vai pra onde? Você vai pro meio do mato. Você vai curtir lá na paisagem, na natureza. Entendeu? Tem o Ventania cantava, né? Vou fugir desse marasmo, vou morar no matagal. No mato a gente anda descalço e pode tomar banho nu. É isso, tá entendendo? O arcadismo tem essa pegada. Eu tô saindo do centro, tô saindo daquilo que é muito Jaqueline, muito agitado, e vou pra onde? Vou pra um retiro, vou curtir, mas eu tenho que curtir aonde? No campo, brotinho rural, tá? Curtir na roça, a paisagem, curtir junto à natureza, sabe? Os romancezinhos eram lá no meio do mato, mas era uma coisa romântica, nada que a gente entende hoje. Não, romance era aquela coisa assim, pegou na mão, pegar na mão já era motivo para casamento, tá ligado? As relações entre homem e mulher ali, era tipo assim, pegou na mão já era um pedido de casamento. A mulher era idealizada. O cara só de olhar pra mulher, sério, o cara só de olhar pra mulher, ele já tava satisfeito. Aí ele ficava idealizando e ia pra onde? Pros campos, pra poder ficar pensando, tá ligado? O arcadismo vem muito naquela pegada do poema, e principalmente nas liras, que são aqueles poemas
foram musicados, entendeu? Tipo serenata mesmo, tá ligado? Então o arcadismo tem essa pegada, tô saindo do agito, tô indo pro sossego, tô idealizando a mulher. Aí essa idealização da mulher, esse romantismo que já aparece aí, é justamente para introduzir a outra escola literária. Sem querer, querendo, introduz outra escola literária que é lá no século XIX, que começa o romantismo, né? Começa aquela exaltação dos sentimentos, que daí, o que o pessoal do romantismo viu? Ah, o pessoal lá no arcadismo, eles estavam começando a curtir, começando a ver como é que é, tá falando do amor, mas tá vendo mais no sossego, vamos começar a valorizar mais o sentimento da coisa, sabe? Não tanto o entorno, é ver como é que é a coisa em si. Aí veio o romantismo, sabe? E esse romantismo, vamos abrir um parênteses, estamos falando de Europa, tá? Desculpa de novo. Esse apanhado geral é europeu, tá certo? Por que eu tô abrindo esse parênteses agora? Porque no romantismo, ele é dividido em 3 fases, tá? Ele é o próprio, a primeira fase, né? A gente vê aí a exaltação do amor, aquela coisa toda, mas é muito romântico, aquela coisa bem água com açúcar. A segunda fase já vem o literalmente morrer de amor. Cara, eu vou tirar o vídeo seguinte só pra falar do que foi essa segunda fase, porque essa segunda fase é top. E essa segunda fase só teve na Europa. No Brasil, nós não tivemos registros do mal do século, né? Que é o morrer de amor, a segunda fase romântica, o ultra romântico. Sério, morreram por amor, por ler um livro. Te falo mais. As pessoas liam o livro e se sentiam ali, se viam ali. E o que a pessoa fazia? O mesmo que o protagonista da história. Eu tô vendo que eu vou ter que te contar. Você tá curioso pra saber que livro que é, né? Eu sei que você tá. Sei que você tá curioso. Te prometo. Vídeo seguinte, eu te conto que livro é esse. E te conto mais detalhes, tá? Eu confesso que a minha fase... Na literatura é minha fase preferida. Que coisa romântica, né? Mas o mal do século, o que foi o mal do século? Era morrer de amor. Na primeira fase romântica é tudo lindo. Eu te amo, você me ama. Por amor, tá? Agora, a segunda fase romântica era tipo assim, cara, eu te amo muito. Mas o nosso romance é um caso proibido. Mas eu te amo. Não, eu sou casada. Então se eu não posso ter o amor da minha vida, eu vou me matar. É isso. Desse jeito, Jaque? Desse jeitinho, tá ligado? O mal do século é esse romance exagerado. Se eu não tenho, eu vou morrer. O que a gente tem hoje como crime passional já estava trabalhando lá na literatura. Só que as relações nesse ultra-romantismo no mal do século, a pessoa não matava a outra, né? Tipo, eu gosto de você, mas você é casado. Eu vou lá e vou matar a sua mulher. Não, a pessoa se matava, entendeu? Como se fosse assim, eu não tenho, eu vou morrer. Era isso, tá certo? Já a terceira fase romântica, ela já é um período de transição para a próxima escola. A terceira fase romântica já é aquele romance assim, bem movido, bem real, sabe? Tipo, estamos junto aí, mas a preocupação maior era a preocupação com o próximo, onde veio o amor ao próximo. A gente tem uma fase chamada condoureira, que é quando você se preocupa com o próximo. E nessa sacada do condoureiro aí, que vem, por exemplo, os escravos, que você falava um pouco da preocupação com eles, aí vai falar, mas isso é amor, isso é romance? Amor ao próximo, tá ligado? Então essa foi a terceira fase do romantismo, onde a gente já não tinha mais só aquela relação homem-mulher, a gente começava a vir em outras vertentes mais, o amor, cuidado com o próximo e assim por diante. E aí, esse período vai introduzindo já o nosso realismo, sabe? Por quê?
Gente, desconsidera isso, tá? Põe muito viagem na festa junina da escola. Mas veja só, a estética realista, ela já vem daí. Como o próprio nome diz, realismo, realidade. Pá! Tirou a foto? Tal qual você tirou, tal qual tá ali. É você contar a realidade nua e crua. Pá! Pum! Tá, tum, tum. Entendeu? Você viu que eu sou fã de Simone e Simara, né? Chama na coleguinha! Se quer vir, é nóis. Tô muito funkeira, né? Mas vamos lá. O realismo, então, tinha esse lance aí realmente de você olhar, tirou a fotografia e reproduziu. E é no realismo aí que a gente tem um grande nome, que é o Machado de Assis. Cenas do nosso próximo capítulo, tá ligado? Adoro falar de Machado de Assis. Embora não goste muito. É, trem, hein? Tive que parar o vídeo no meio do caminho só porque eu ia falar que eu não gosto do Machado de Assis. Eu acho que ele se contorceu na catatumba e falou: não vai falar mal de mim, não! Aí o telefone descarregou, tive que esperar, demorei, mas voltei. Bom, lá então. Eu estava falando de Machado de Assis, eu não gosto muito de Machado de Assis, sabe? Assim, gosto e não gosto. É porque ele é um cara que, tipo... Ai, ele me chama de burra no meio do livro. Ai, isso eu também te conto depois, tá? Foco é outro. Bora lá. Então, o realismo é aquele, como o próprio nome diz, a realidade. Pá! Fotografei e trouxe pra mim. Lindo. Só que, aí o que começou a acontecer? Esse realismo começou a ter algumas mudancinhas, começaram a ter algumas explicações científicas para algumas atitudes dos seres humanos. Algumas explicações científicas para algumas atitudes do ser humano no meio social. A partir do momento que entra essas explicações científicas, surge o naturalismo. É isso mesmo, o naturalismo traz essa pegada bem científica da coisa. Então, tu tá lendo um texto, de repente apareceu um termo científico, você fala, peraí, a prova é de literatura ou a prova é de química, de biologia? Fica sussa, neném. Literatura também tem tudo. É isso mesmo, aí a gente tá falando do naturalismo. Por quê? Uma das máximas do naturalismo é falar que o homem é fruto do meio que vive. Vamos falar mais devagar. O homem é fruto do meio que vive. É isso mesmo. Aí vem algumas correntes científicas, alguns estudos e blá. E é uma linguagem bem... Sabe? Para você ter uma ideia, eles usam uns termos bem próximos, que nem no naturalismo. Homens são machos, mulheres são fêmeas, tem a animalização do ser humano, entendeu? Tem uma passagem do livro que eu gosto muito, o Curtiço, que ele fala que meteu a mão nas ventas, né? Ventas? Animal? Oi? Não, nariz, né? Enfim, o ser humano assume nas obras um traço muito animalesco. Isso é o naturalismo, tá certo? Aí, beleza. A gente vem aí. O arcadismo, que era poesia, o barroco, poemas, sermões, que falava lá, né, da questão do primeiro barroco, né, depois do arcadismo e tal, versos. Aí entra o romantismo em prosa, né? Quando a gente for ver o romantismo no Brasil, a gente vai ter uma outra vertente que tem os índios na questão também. Aí é prosa. O que é prosa, Jaqueline? Prosa é o texto normal, aquele que você vai até o fim da linha, a narração, a história mesmo, tá certo? E verso, a poesia. Então é o seguinte, depois aí do romantismo, o realismo, nós tivemos aí também a prosa, o naturalismo prosa. Aí a gente falou assim, pá, chega! Vamos falar de outra coisa, vamos mudar o foco, deixa esses trem pra lá. E o que surgiu? Voltaram as poesias, voltaram os poemas. Mas voltaram os poemas de que jeito? Rigorosos, que é o parnasianismo. Tem uma frase que é muito bacana, ai, eu esqueci de quem é. Cri-cri. A frase só fala assim, que a máquina, não inventaram máquina de versos, inventou o parnasiano.
Por quê? O que é o parnasiano? O parnasiano, quando ele escreveu uma poesia, ele não importava tanto com o conteúdo. O negócio dele era a forma. É onde entra a questão da métrica. É o soneto decassílabo. Já aqui, o que é soneto decassílabo? Soneto é aquele poema com estrutura de 2 quartetos e 2 tercetos e com versos decassílabos, ou seja, 10 sílabas poéticas por verso. Jaqueline, o que é 2 quartetos e 2 tercetos? 2 quartetos, aquela estrofe, aquele conjuntinho, quarteto com 4 linhas, tercetos com 3 linhas. Então o parnasiano, ele importava era com a forma, sabe? Pensa numa pessoa fazendo uma pintura bem bonita, aquela coisa bem delicada. O parnasiano era isso, só que ele tinha a forma, ele queria a forma toda perfeita, uma máquina de versos mesmo. E aí eles ficaram conhecidos assim. Então a marca do parnasianismo que a gente tem é essa coisa métrica, é essa coisa certinha. O poema todo tem que estar contadinho, a mesma quantidade de sílaba que tem na primeira linha tem que ter na segunda. Eu escrevi um poema parnasiano uma vez. Gente, eu fiquei 2 meses contando sílaba para dar certo. 2 meses. Mas ele foi meu motivo de orgulho. Tá vendo esse quadrinho aqui? Esse que eu tô com o dedo aqui. Pois é, não dá pra ver ele no detalhe. Mas ele foi de um concurso que eu participei e eu fui um destaque especial com nota 8 pela Academia Brasileira de Estudos e Pesquisas Literárias. Foca bastante! Pessoas que... Então, e foi com um poema parnasiano, decassílabo, métrico, ó, porreta. Eu mostro pra vocês um dia. Só se você deixar seu like. Só se você dar a sua curtidinha. Só se você se inscrever aqui no canal. Aí eu te mostro. Chantagem? Não. Então, depois do parnasianismo veio o simbolismo. O simbolismo ainda vem nessa pegada poética, só que o simbolismo é aquela coisa assim... A alma falando, sabe? É coisa da alma, é um espírito elevado, são uma mistura de sensações. É no simbolismo que surgiu uma figura que ficou bem conhecida, que é a sinestesia. O que é a sinestesia? Quando você mistura os sentidos humanos, né? Que voz doce. Doce a gente percebe pelo paladar e a voz pela audição, mas você fundiu os sentidos ali. Então, o simbolismo trazia essa pegada bem lírica, essa pegada bem mais tranquila, mais light. Aí vai falar, tem como eu confundir o simbolismo com o arcadismo lá atrás? Não, não tem, porque o arcadismo vai pro meio do mato, o simbolista não vai pro meio do mato, basicamente. A grosso modo, lógico, isso que eu tô explicando, lógico, não é assim tão... Mas é só pra gente ter uma breve noção. Aí quando chegou no simbolismo, o que aconteceu? Para tudo! Literalmente, falaram, chega com tudo isso, chega desse blá blá blá, essas coisas muito certinhas, muito clássico, tá na hora de acabar. E foi aí que veio o pré-modernismo. Do pré-modernismo teve ali a Semana de Arte Moderna, veio o modernismo trazendo tudo aquilo que era novo, tudo aquilo que era novidade, então tudo aquilo que era histórico, todo aquele processo para trás, foi deixando pra lá e falou assim, ó, passado é passado, fica pra lá e segue o baile. Foi basicamente isso aí, entendeu? E o modernismo foi esse, segue o baile, e aí, pá, partiu seguir o baile. Então, aonde veio uma situação um pouco mais diferenciada, uma nova forma de ver a arte, uma nova forma de escrever. O Brasil no modernismo, caraca, mitamos demais. A Semana de Arte Moderna, eu considero que foi ali, sabe, do modernismo pra frente, que nós... Brasil, começamos a realmente a produzir algo nosso, algo de raiz ali, entendeu? De base, porque ali veio falando, né? Aquela situação de, peraí, qual é o nosso padrão? O que a gente tem para oferecer? Onde eles começaram a repensar todo esse molde, todo esse formato. É muito legal. E o vídeo já ficou grande de novo.
Mas o que eu posso fazer? Então, bora lá fazer o seguinte. Bom, falei aqui pra vocês hoje do barroco, do arcadismo, do romantismo em suas breves 3 fases. Vimos o realismo, o naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo e modernismo. Tudo assim, muito por alto, né? Mas só pra você perceber um traço de cada um, tá certo? Aí o que a gente vai ver semana que vem? Na semana que vem, eu não sou uma pessoa muito linear, né? Tipo, vamos por ordem. Não, sou uma pessoa meio perturbada, né? Mas, seguinte, na semana que vem eu vou te contar do livro que a pessoa se matou. Sabe como é? Ficou curioso pra saber qual é, né? Te conto semana que vem. Mas para isso eu preciso que você deixe o seu like, que você se inscreva. Não sei onde é o botão de inscrever, mas se inscreva, deixa seu joinha, deixa seu comentário, deixa sua sugestão e vamos fazer comigo, vamos estudar comigo. Por que eu não? Você trabalha só da aula já aqui. Meu trabalho é dar aula e ainda dá tempo de fazer vídeo, mesmo com essa cara acabada, com a dignidade lá embaixo, depois de uma festa, o cabelo foi até amarrado de lado porque tava meio... entendeu? Então, tá valendo. Se inscreva, ativa o sininho pra você receber meus vídeos, pra você saber quando que tem vídeo, embora só tem vídeo dia de domingo. Mas vai que eu resolvo fazer alguma coisa nessas férias. Férias? Não. Férias só na outra semana. Amanhã é dia de trabalho, amanhã é dia de trampo e bora que bora. E a gente se encontra semana que vem e eu vou te contar daquele livro. Você vai se apaixonar por ele. Eu sou apaixonada. Então, beijo grande, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Até semana que vem. Ah, espera! Só lembrando aqui, gente, presta atenção. O que a gente viu aqui hoje foi uma forma descontraída de tentar assimilar cada escola literária aquilo que a gente lê, tentando pegar os seus traços principais. Belezinha? É de um jeito diferente, é de um jeito descontraído, mas assim a gente também aprende. Valeu, fique com Deus e até semana que vem. Tchau!